Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não aparecia por aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o batismo nas águas. Então, se você não é inscrito no canal, eu queria te convidar a se inscrever no canal, já deixar o seu like e ativar as notificações. Quero deixar uma palavra aqui que vai edificar a sua vida e que, se você gostar dessa palavra, você possa compartilhar com mais pessoas para que possam receber esse entendimento acerca do batismo nas águas. Bem, primeiro eu quero falar sobre o que o batismo das águas não é. Porque há uma ideia onde as pessoas acreditam que o batismo nas águas é só um ato simbólico, onde o batismo é só uma cerimônia para que você faça parte de determinada igreja, determinada denominação. E o batismo nas águas, na realidade, é uma realidade espiritual. O batismo nas águas é o novo nascimento. O batismo nas águas é um mandamento de Jesus. Jesus, em Marcos capítulo 16, ele disse aos seus discípulos, deixando a grande comissão. Jesus, ele chama os seus discípulos antes de partir e disse: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Eu quero deixar bem claro que o batismo ele não salva. Quem salva é a fé em Jesus Cristo. Mas a fé, ela é uma atitude. A fé, ela precisa de uma comprovação. O que é o crer? Crer é a resposta que você dá para a palavra que você ouviu. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando você ouve o evangelho, a Bíblia diz que você recebe uma semente de fé. Então, a resposta que você dá, o comportamento que você gera, a partir daquilo que você ouviu, é o crer. E esse crer, a Bíblia diz que somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, a fé é uma mudança de comportamento. A fé é a atitude que eu tenho baseada naquilo que eu ouvi de Deus a partir da sua palavra. Então Jesus, chamando os seus discípulos, disse: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que eles tinham que levar o evangelho da graça aos quatro cantos do mundo. E aqueles que crescem na mensagem do evangelho, eles deveriam ser batizados. Em outro lugar na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus disse: fazei discípulos, batizando-os em meu nome. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois que o Espírito Santo ele desceu na terra, cumprindo a promessa de Joel 2, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, os 120 que estavam ali reunidos, orando. Porque Jesus tinha dito em Atos, capítulo 1, versículo 8, que ficar em Jerusalém para que sejam revestidos de poder, para que possais ser minhas testemunhas, ou seja, para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Então, quando essa promessa ela acontece, o Espírito Santo ele desce na terra, os discípulos começaram a falar em novas línguas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32, Pedro ele está pregando acerca de Jesus. Ele está mostrando quem era Jesus, quem foi Jesus. E a obra que Deus tinha realizado através da vida de Jesus, que era fazer dele o Cristo. Atos dos Apóstolos 32 diz assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvi. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro aqui ele está falando acerca de Jesus, ele está evangelizando. No versículo 37, a Bíblia vai dizer o que acontece a partir do momento que aqueles homens, eles ouviram essa mensagem. Ouvindo ele estas coisas, compungiram-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que farei, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo
para remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro aqui, depois que ele prega, ele diz o que é que deveria acontecer depois que alguém ouve essa mensagem e nela crê. Ele diz que deveria se arrepender dos pecados e serem batizados no nome de Jesus. Porque Jesus ele tinha dito que ide por todo mundo e pregue o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então Pedro aqui está dizendo que o batismo ele tem uma finalidade. O batismo aqui simboliza um ato de arrependimento, um ato de crer no evangelho. Então o batismo é um ato de fé que comprova que você creu na mensagem do evangelho. Romanos, capítulo de número 6 e o 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós recebemos uma vida nova, andamos em novidade de vida, porque nós fomos sepultados com ele pela morte do batismo, porque o batismo representa a morte do homem Adão e a ressurreição do homem Cristo. É o novo nascimento. Jesus, ele conversando com Nicodemos, ele disse: olha, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra não tinha forma e vazia, e o Espírito ele paira sobre as águas. Quando Jesus ele é batizado por João no Rio Jordão, a Bíblia diz que, e saindo Jesus da água, o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba. E Jesus está dizendo a Nicodemos agora: Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus estava dizendo que o novo nascimento, ele inicia a partir do batismo nas águas. Por quê? Porque Paulo diz que nós somos sepultados com Cristo no batismo. E o que acontece mais quando nós somos batizados? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio sobre Jesus a partir do momento que Jesus ele foi batizado nas águas. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não habitava nas pessoas. O Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas. Ele vinha para uma finalidade específica, mas depois o Espírito Santo ele meio que se retirava das pessoas. E não era todas as pessoas, era só profeta, sacerdote e rei. Mas no Novo Testamento nós somos casa de Deus, somos a habitação de Deus. O Espírito Santo ele veio morar em nós. E ele vem a partir de uma atitude de fé, que é o novo nascimento. Paulo diz lá em Efésios que quando ouviste o Evangelho e nele cresce, fosse selados como o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,13. E Pedro diz que quando nós nos arrependemos e somos batizados no nome de Jesus, ele diz que nós recebemos o dom do Espírito Santo. Colossenses capítulo 2, versículo 12 diz assim. Vamos ler o versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mão, mas nos despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo está falando aqui que nós que estamos na graça hoje, nós não precisamos mais da circuncisão como era feito no Antigo Testamento. Mas a circuncisão hoje é a circuncisão do coração. Porque Jesus disse que ia derramar do Espírito, ia nos dar um novo coração. Isso fala da circuncisão do coração, que é o novo nascimento. É quando a nossa natureza pecaminosa ela morre e nós somos ressuscitados com Cristo. Ou seja, o nosso homem espiritual que era morto, ele é vivificado. O que acontece aqui no versículo 12? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Mais uma vez Paulo fala que nós somos sepultados. O nosso velho homem morre no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscita dentre os mortos. Então, a Bíblia diz que pelo batismo nas águas nós somos justificados. O que significa ser justificados? Nós nos tornamos inculpáveis diante de Deus. O batismo nas águas, ele simboliza a morte do velho homem e uma ressurreição com Cristo. Quando você é imergido naquela água, porque o batismo é por imersão, você tem que ser mergulhado nas águas do batismo. Quando você é mergulhado nas águas do batismo, aquela água simboliza o sangue de Jesus. Então quando você é imergido naquela água,
É como se você fosse lavado pelo sangue de Jesus. Você é coberto completamente pelo sangue de Jesus. Então, quando Deus Pai olha lá de cima para nós hoje aqui na terra, quando você é batizado nas águas, ele não enxerga mais você. Ele só enxerga o sangue do Filho dele. Por isso que você é salvo, você é justificado diante de Deus. E o que é ser justificado? O critério para ser salvo, o critério para entrar no céu, vai ser a justificação pela fé, que é o sangue de Cristo sobre a nossa vida, porque Jesus, ele propiciou para nós o sacrifício vicário, onde ele se ofereceu como o sacrifício por nós, no meu lugar, no seu lugar. Então, tem algumas pessoas que dizem assim, então e o cara lá da cruz, que ele não teve a oportunidade de se batizar, né? Mas o critério para entrar no céu é o sangue de Jesus. Ele não precisou do sangue, ele mesmo foi apresentado pelo próprio Jesus, porque Jesus, ele disse, hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. Então, o batismo nas águas é uma realidade espiritual. O batismo nas águas é um novo nascimento. O batismo nas águas é quando a sua antiga natureza, a sua natureza pecaminosa, ela morre e você renasce, você ressurge com Cristo, você recebe o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo, ele passa a habitar na nossa vida, onde você agora passa a ser uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa é a realidade do batismo. E quem pode ser batizado? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a Bíblia fala sobre o eunuco. O eunuco etíope, ele está andando, ele está indo para Jerusalém, e a Bíblia diz que está tendo um avivamento muito grande em Jerusalém. Isso mostra a importância de uma alma para Jesus. E a Bíblia diz que Filipe é levado, ele sai desse lugar, desse avivamento que está acontecendo ali em Jerusalém, muita cura, muita salvação, e ele sai desse lugar e ele vai agora para o deserto de Gaza para ter um encontro com esse eunuco etíope. E a Bíblia diz que o eunuco, ele vinha lendo a palavra, porque se você não tem a revelação da palavra, que ela só pode ser proporcionada pelo Espírito, você só tem a letra, e a letra mata. Então ele vinha lendo a Bíblia, mas ele não conseguia entender. Ele vinha lendo a palavra, mas ele não conseguia entender. Ele estava lendo Isaías 53, que fala sobre Jesus. E ele não conseguia entender porque ele precisava da revelação, que o Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. Então ele está lendo, ele não está conseguindo compreender. Então o Espírito Santo fala com Filipe para ele colar na carruagem. Quando ele cola na carruagem, ele escuta e pergunta, entendes tu que lê? E o eunuco diz, eu não consigo entender porque não tem ninguém que me ensine. Então Filipe diz, olha, eu vou te ensinar. Ele começa a ensinar o evangelho, ele começa a dizer, olha, esse aí que você está lendo aí é sobre o Messias, e o Messias era Jesus. Ele nasceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, e começa a pregar para ele. Ele entende a mensagem, e quando o eunuco entende a mensagem, ele mesmo pergunta, o que agora me impede de ser batizado? Filipe diz, nada. E automaticamente eles param a carruagem porque eles veem água, e naquele mesmo momento Filipe batizou aquele eunuco. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, Paulo, ele preso, eles oram perto da meia-noite, Paulo e Silas oram perto da meia-noite, e a Bíblia diz que acontece um grande terremoto, de modo que as cadeias se abrem, as muralhas caem, acontece um terremoto, acontece um rebuliço muito grande naquele momento. E o carcereiro vem, e ele vai tentar contra a sua própria vida, porque se um prisioneiro daquele fugisse, ele tinha que pagar com a própria vida. E o carcereiro, quando ele vai tentar contra a sua própria vida, Paulo diz, olha, não faça tal coisa contra a tua vida, porque estamos todos aqui. Então, ele faz uma pergunta a Paulo, ele enxerga Jesus na vida de Paulo, ele pergunta, o que é que eu faço para me salvar? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que naquela mesma noite, o carcereiro levou Paulo para sua casa, cuidou das suas feridas, e ele e toda a sua casa foram batizados. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que quando Pedro ele chega na casa do Cornélio, na casa do centurião Cornélio, e Pedro ele começa a pregar o evangelho, na mesma hora o Espírito Santo vem sobre a vida de Cornélio, da sua casa, e ele começa a falar em línguas, e Pedro então ele vê que eles receberam o dom de falar em línguas, e disse, agora já que vocês receberam o dom de falar em línguas, vocês agora precisam
ser batizados, vocês precisam nascer de novo. E Pedro batiza naquele mesmo momento. A mesma coisa acontece com Lídia. Quando Paulo tem um encontro com Lídia, Paulo pergunta se ela era batizada nas águas. Ela não era, e Paulo batiza ela no mesmo dia. Então, o batismo nas águas é a comprovação de que a pessoa creu na mensagem do Evangelho. Então, primeiro você nasce de novo e depois você aprende o Evangelho. Existem algumas culturas que fazem um curso para batismo e algumas coisas desse tipo. Eu não vou dizer que está certo ou que está errado, mas o modelo que a Bíblia ensina é que quando alguém crê na mensagem do Evangelho, precisa ser batizado nas águas. Porque primeiro comprova que a pessoa creu, a pessoa nasce de novo, porque não tem como você ensinar o Evangelho para alguém se aquela pessoa ainda não nasceu de novo. Por quê? Porque a palavra é espírito e vida. A palavra é espírito e vida. E a Bíblia, ela diz que nós nos relacionamos com Deus pelo Espírito. Mas a Bíblia diz que quando a gente não é nascido de novo, o nosso espírito ele é morto. A Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus em Adão. A Bíblia vai dizer também que nós somos inimigos de Deus por natureza. É como se o nosso espírito ele tivesse morto, nós estávamos mortos espiritualmente. Então, quando a gente é convencido pelo Espírito Santo através da palavra, a Bíblia diz que a gente crê no Evangelho, o Espírito Santo vem. Quando a gente é batizado nas águas, o Espírito Santo vem sobre nós, ele vivifica o nosso espírito e ele passa agora a habitar em nós e nós passamos a ser casa de Deus. Então, se você ouviu essa mensagem, se você entendeu o Evangelho, se você já crê em Jesus Cristo, se você acredita que Jesus ele morreu numa cruz para te salvar, para te perdoar, para te reconectar com Deus que é o seu Pai, você precisa ser batizado. Se você verdadeiramente deseja nascer de novo, o critério para ser batizado é apenas crer em Jesus Cristo. É uma decisão no seu coração de que você quer nascer de novo. E tudo no Evangelho só vai começar na sua vida a partir do novo nascimento, a partir do batismo nas águas. Então não tem como eu discipular você, não tem como alguém tentar te instruir na palavra se o seu espírito ainda está morto. Você precisa nascer. É como se uma mãe ela está grávida, ela tem um bebê dentro dela, ela está gerando um fruto ali, uma criança, e o pai chegasse para aquela criança e dissesse: quando você sair daí, você vai falar assim, você vai comer assim, você vai se vestir assim, você vai frequentar tal igreja. Quando aquela criança sai da barriga da mãe, ela faz tudo isso que o pai quer? Ela não faz. Por quê? Porque primeiro ela precisa nascer para que depois ela possa entender o que está sendo instruído, ensinado e assim ela praticar. Mesma coisa no Evangelho. Primeiro você nasce de novo. A primeira atitude sua é nascer de novo das águas do batismo. Você recebe o Espírito Santo e você agora começa a ser guiado pelo Espírito Santo. Você começa agora a aprender com o Espírito Santo aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Então, se você quer ser batizado, se você deseja isso, deixa aí nos comentários aí. Nos procure um pastor, procure uma igreja, procure alguém que batize você. Não perca mais tempo. Aproveite porque Jesus ele está voltando. Então, em nome de Jesus, que essa palavra ela possa penetrar no seu coração e que verdadeiramente a gente possa se encontrar lá no céu. Um abraço, fica com Deus.